E aí, pessoal, tudo bem? Márcio Mota aqui do canal 10 na Sorte, trazendo para vocês, né, a melhor forma, fazer um breve apanhado aqui de como vocês podem interpretar um pouco melhor esse relatório diário que nós estamos liberando aí após as nossas análises, tá bom? Para que você possa tirar o máximo de proveito desse conjunto extenso aqui de informações reunidos, né, num papelzinho A4 para poder te ajudar a montar melhor suas apostas. Então, dá uma olhadinha comigo aqui na tela, tá? Esse relatório aqui, lá em cima, ele mostra pra gente, né, qual o sorteio que nós estamos fazendo, a projeção, né? Aqui embaixo também ele diz a faixa de concursos, tá? Avaliada. Nesse exemplo aqui a gente estava usando os 50 últimos resultados, tá bom? E aqui ele começa, né, a ter os trechos, tá bom? Ele está separado em trechos. Então, o primeiro trecho superior aqui à esquerda, nós temos o quê? Olha, aqui nós temos, né, todas as dezenas sorteadas nos últimos 15 resultados. Né? A gente conhece como mapa de movimentação, tá bom? Das dezenas, conforme elas vêm sendo sorteadas. Esse mapa ele ajuda a gente visualmente, né? Por exemplo, você pega aqui, ó, você olha assim um buraco aqui na 19, né, nesse concurso aqui, a 13 também, né? Olha, a 6 aqui também, faltando a 2. Você analisa aqui, olha, a 5 que faltou, né, não foi sorteada durante 3 sorteios, né? Você também vê um espaço aqui na horizontal, tá? E aqui embaixo ele tem a última linha vazia com o número do concurso para o qual nós estamos fazendo a projeção. Por quê? Para que você possa, né, de acordo com conforme você for analisando aqui, você dá uma subidinha aqui, por exemplo, e olha, você pode marcar aqui, deixa eu pegar aqui uma canetinha, ó, eu vou marcar aqui que eu vou entrar em campo aqui com a dezena 03, já olhei aqui, né, e percebi pela essa análise inicial que a dezena 03 é importante para mim, né? Eu também estou vendo aqui que a dezena 19, aqui nesse cantinho aqui, ó, tá recorde em atraso, né? Então são informações chaves que eu posso dar batendo, né? E essa linha em branco aqui, ela serve para poder nos orientar. Então eu venho aqui também, olha, e marco a dezena 19. Tá? Então, por exemplo, já escolhi 2 dezeninhas aqui, né, nesse início de análise aqui, tá? Olha, eu também tenho aqui as dezenas com atraso acima da média, né? Percebam que a dezena 19 está aqui, porque se ela está em recorde de atraso, ela também está atraso acima da média. Então, geralmente, quando a dezena aqui está, tá, em recorde de atraso, ela também estará sinalizada aqui, tá bom? Pode ser até para um critério de desempate. Tá? Eu também tenho aqui, olha, as dezenas 13 e 6. Será que eu faço alguma coisa com elas agora? Bom, eu estou vendo que a dezena 13 também está muito longe ali, né? A dezena 6 ficou a 2 com sorteios também. Bom, estou simulando aqui, mudei de ideia, eu não quero mais, né, a dezena 03. Então eu posso vir aqui, apagar a dezena 03, volto para minha canetinha aqui, né, e olha, mudei de ideia. Eu vou na dezena 06 também, vou deixar ela aqui marcadinha e na dezena 13, tá? Então, já escolhi 3 dezenas por enquanto estou fazendo a minha análise aqui, tá bom? Nesse ladinho direito aqui superior, nesse campinho aqui, tá, ó, nós temos os resultados estatísticos, né, para cada linha de sorteio aqui, certo? Para que serve também? E percebam que a última linha também está em branco, né? Isso aqui é para te ajudar a analisar, né, esses sorteios dos padrões. E, por exemplo, ó, você está percebendo que aqui vieram, né, 3 sorteios seguidos com 3 dezenas de intervalo, né? Aqui, aqui e aqui. Agora baixou para 2. Nós sabemos que o intervalo ideal, né, também, o intervalo também é conhecido como salto, são 3 casinhas, né? Então saiu aqui, saiu 3 vezes aqui, aí pulou para o 2, tá? Será que não está na hora de eu entrar também com intervalo de 3? Então nessa hora, né, eu posso chegar aqui, olha, nesse dado aqui, eu vou entrar com 3, né? Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Eu posso botar aqui e vou de 3 no intervalo. Tá? Deixa eu dar uma analisadinha também aqui na sequência, né? Olha, eu posso dar uma olhadinha na sequência aqui. Olha, tá? Não está uniforme, né? 4, 5, 6, 3, 3. Mas a gente sabe que a sequência padrão da Lotofácil, né, a maior quantidade de dezenas de sequência, fica aí na casa dos 4. Né? E olha, 4 não vem desde aqui, certo? Então, por que não, né, botar, por exemplo, até 4 dezenas de sequência e até 3 dezenas, né, de intervalo, né? Então, vamos para o nosso exercício. Eu pego a canetinha ali e vou dizer aqui que, na sequência, eu vou de 4. Você não precisa colocar todos os padrões. Você escolha os padrões que você mais gosta, faça a análise deles por aqui, né? Por exemplo, você gosta de dezenas repetidas? É a primeira coluninha aqui. Você pode avaliar aqui a coluna de dezenas repetidas. Olha, eu estou vendo aqui que 10 dezenas repetidas, né, tá faltando
sair já há um tempinho. Então eu posso, né, para eu não esquecer, olha, vou botar aqui 10 dezenas repetidas também, né? E assim eu vou montando o meu esboço. Eu ainda estou na primeira parte, né? Vamos subir aqui o relatório, ok? A gente vai subindo ele aqui, pronto. Aí o que nós temos aqui para baixo? Muito importante, tá? Deixa eu até não subir tanto, vou deixar aqui assim. Beleza? Nesse cantinho aqui, olha, bem embaixo, nós temos uma tabela de suporte à decisão, tá? O que essa tabela contém de informações aí? Ela contém aí a informação se a dezena é uma dezena de ciclo, né, sinalizando com um xizinho na coluna da dezena aí. Ela também sinaliza se a dezena é uma dezena de ouro, né, com a letrinha O também na coluna, né, da respectiva dezena. Ela mostra pra gente o percentual de frequência, tá? Dezena por dezena, lembrando que esse percentual de frequência considera, tá, o intervalo, né, que foi utilizado na nossa análise. Nesse caso aqui do nosso exemplo foram 50 últimos resultados, tá? Então, por exemplo, na coluna 1 está dizendo que a dezena 1 aí esteve presente em 74% dos resultados, né, nos últimos 50 sorteios, tá? Então, é um dado muito importante. Outro dado muito importante, principalmente para servir de critério de desempate, é esse aqui, ó, tá? É a probabilidade, o percentual de probabilidade, que também podemos entender como a força da dezena, tá? Olha só, como é que esse número é calculado? Tá? Ele é calculado dentre outros aspectos, né? Analisando se a dezena está repetindo, há quanto tempo ela está repetindo, qual foi a repetição média dela, né? E qual a maior repetição. Então, com esses 3 dados, se ela está repetindo, qual é a média de repetição e qual a maior repetição já atingida, né? Serve para a gente uma escala, certo? De importância para tentar determinar se ela está próxima, né, de parar de repetir, se ela tem força para repetir um pouco mais, né, se ela vai virar um coringa, né, a gente não sabe o que pode acontecer, tá bom? Então esses parâmetros a gente coloca dentro do software, não só para repetição, mas também para atraso, né? Se ela está atrasada, há quanto tempo ela está atrasada, qual é o atraso médio, qual o recorde de atraso, e a gente pondera tudo isso, né? Se ela é de ciclo, se ela é de ouro, se ela saiu no último sorteio, se ela não saiu no último sorteio. Tudo isso a gente leva em consideração para poder chegar nesse númerozinho mágico aqui, né, chamado percentual de probabilidade, tá? E, obviamente, é uma análise estatística com projeção, tentando adivinhar, tá ok, pessoal? Infelizmente, nem nós nem ninguém consegue adivinhar o futuro, porque lá sempre tem todas as 25 bolinhas e dali saem quaisquer 15, tá bom? Mas isso aqui já é uma tabela de suporte, tá? Que a gente usa para poder definir. Por exemplo, olha, eu tenho aqui em cima, tá? No último resultado saiu aí saíram, né, as dezenas 23, 24 e 25. Inclusive elas vêm saindo a 2 sorteios seguidos. Saíram no 3375, 3376, né? Eu quero escolher uma delas para ficar fora. Qual delas eu escolho, né? Fica difícil aí. Eu posso olhar para cima aqui na 25, tem um buraco ali, né? Então, para não ficar só no visual, eu posso dar uma olhadinha aqui no percentual, né? E olha, das 3, eu tô com a 23 com percentual mais baixo, 68. E a 23 também, das 3, foi a que menos esteve frequente, 62% dos resultados, né? Então, para mim, já foi um critério de desempate, certo? Então, se eu tiver que tirar aqui, eu vou tirar a dezena 23, tá? Vou até botar ela aqui na cor azul, ó, e vou tirar a dezena 23, tá bom? Continuando a nossa análise aqui no relatório, né? Olha aqui, nós temos aqui a informação das dezenas de ouro. Você que nos acompanha aqui, você sabe que são dezenas muito importantes, onde este conjuntinho de dezenas de ouro varia de acordo com a faixa de concurso que a gente está fazendo a análise, mas são dezenas que nunca fazem 0 ponto, tá? E o maior percentual de presença delas, tá, nesse caso aqui de 3, é de 2 a 3. Geralmente, uma delas só fica próxima a 20% dos resultados, 2 em torno de 50% dos resultados e as 3 em 30% dos resultados em números arredondados, tá? Então é muito melhor jogar de 2 a 3 delas do que apenas uma, ok? As dezenas que mais repetem, tá, são 5, e as dezenas que mais falham também são 5 dezenas de cada um. Ok? A gente pega o último sorteio, faz uma análise, certo? Um levantamento de todas as vezes que elas foram sorteadas no sorteio seguinte, vieram ou falharam, tá? E aí a gente pega esse levantamento, pega as 5 que mais repetem, as 5 que mais falham,
Quer dizer que as 5 que mais repetem vão repetir? Não. Quer dizer que as 5 que mais falham vão falhar? Infelizmente não, tá bom? Mas é uma análise, né? É um dado do que aconteceu e que pode servir para poder te ajudar no momento também de escolha, tá? Por exemplo, das que mais falham, 17, 05, 04, 7 e 9. Né? Posso escolher 3 daqui, tá? Ou também das que mais repetem, 3. No fundo, na Lotofácil, eu falo sempre que posso nos meus vídeos, existe um percentual de proporção para todos os conjuntos, né? Então, não é Lotofácil não, em qualquer loteria, mas a Lotofácil fica mais evidente. Por quê? São 25 dezenas e dali são sorteadas 15. 15 representa 60% de 25, né? Então, se num bolo, num pote, com 25 unidades, eu tiro 60% dessas 25 unidades, vem 15 unidades. Né? Mas dentro dessas 15 unidades, há uma tendência a vir 60% de tudo, de par, ímpar, moldura, tá? Do total. Então, é uma probabilidade. Tem hora que um vai vir 30%, o outro vai vir 60%, o outro vai vir 70%, mas numa média, com vários sorteios, você fazendo esse levantamento, a média vai ficar sempre próxima ali a 60%, tá? Alguns podem dar 58%, 63%, mas número mágicozinho aí de 60%, tá bom? Continuando descendo aqui, ó, nós temos as dezenas fortes e as dezenas fracas. Tá bom? Isso aqui é um outro cálculo feito aqui na tela do software 10 na sorte, na tela de análise anterior, tá? Que leva em consideração o percentual de probabilidade da dezena e também, né, outros critérios já e várias faixas de sorteio. Considera todos os sorteios se for um dado, os últimos 10 sorteios se for outro dado, né? Tentando buscar, né, mais um item de medição para poder apresentar também mais uma sugestão de 2 conjuntos aí para que a gente possa estar fazendo uso deles também como critério de desempate para a escolha das nossas dezenas, tá? Nesse cantinho aqui, olha, nós temos as dezenas quentes, intermediárias e frias. Essas dezenas, na verdade, elas representam uma escala com as 25 dezenas da Lotofácil, aonde as dezenas quentes são as primeiras 8 dezenas, as dezenas intermediárias são as 9 dezenas que estão no meio dessa escala, e as dezenas frias são as 8 últimas dezenas dessa escala. E essa escala, ela é montada, tá, em cima desse percentual de probabilidade da tabela aí em cima, ok? Então o software, depois de fazer todo esse cálculo de probabilidade, ele monta uma tabela onde a que está mais em cima tem mais probabilidade, a que está embaixo tem menos probabilidade, e aí a gente traça, né, uma escala de quentes, intermediárias e frias, tá bom? Agora, nós vamos dar um pulinho mais aqui para baixo, ok? Porque aqui nós temos as sugestões de 5 dezenas para fixar e 5 dezenas para falhar. Hoje essa escolha está sendo feita por mim na hora das nossas análises. Um pouquinho antes de entrar ao vivo aí, eu faço uma análise, né? Escolho aqui as dezenas segundo alguns critérios e coloco esse conjuntinho aqui. Então, Lotofácil são 25 dezenas. Eu escolhi 5 aqui, 10. Sobram 15 dezenas para você escolher aleatoriamente. Tá? Ou mesmo o software quando gera os nossos palpites aqui, tá bom? Aqui embaixo, olha, os nossos padrões da Lotofácil em alerta, isso aqui é muito importante para que você possa escolher aí quais deles você vai entrar em campo. Não é recomendável entrar com todos eles em campo, tá bom? Mas essa tabelinha sempre estará ordenada com o mais importante na parte de cima. Por que ele vai ser mais importante? Porque ele tem a maior frequência no período analisado, tá bom? E só por isso ele já é o mais importante. Ou seja, ele apareceu mais vezes do que qualquer outro, aquele que estiver no topo. Então, olha para ele. Se ele apareceu mais vezes e ele está atrasado, ele é muito importante, tá? Mas às vezes você pode não gostar. Eu não gosto de jogar com dezenas repetidas, né, do concurso anterior, que está aqui em primeiro. Tudo bem, mas você tem a segunda linha, então você pega a segunda opção, tá? Então, olha só, neste caso aqui, neste dia, tá? As dezenas repetidas do concurso anterior, nos 50 últimos sorteios, né, ele aconteceu mais vezes, 20 vezes, tá? De 50 aí. E 9 dezeninhas, que é o que está atrasado, que é a primeira ocorrência, está atrasado a 2 sorteios, tá bom? E aí você começa, você pode também optar aqui também por analisar somente a coluna do atraso do padrão aqui e de repente atacar o que está mais atrasado aqui, tá bom? Por exemplo, olha, dezena com inicial 03 está atrasado a 13 sorteios,
né? E aqui eu também tenho uma coluninha, olha, diferença para o maior atraso. Essa coluna aqui costuma ajudar muito, porque às vezes você olhar só para o atraso é relativo, né? Então eu estou olhando aqui, olha, esse aqui, ó, faixa de soma de 211 a 225, tá? Ele tem uma frequência de 9 nos últimos 50, tá atrasado a 13, tá? Mas nos últimos 50, certo? Nos últimos 50, deixa eu ver, essa faixa de 11, isso aqui, nos últimos 50, o maior atraso que ele tinha ficado antes do atual foram 7 sorteios, sem acontecer. Só que o atual já está a 13. Então, se ele está atualmente a 13 e o último atraso dele, o maior, foi 7, ele já ultrapassou esse recorde, tá? Por isso que o número está negativo aqui, em 6 sorteios. Então, é um critério também analisar por essa diferença aqui, aonde você pega os números negativos, certo? Porque significam para você que aquele padrão já está em recorde de atraso, tá bom? Então, ele toma mais importância para sair, tá? A qualquer momento, ok? Bom, feito isso, aqui nós temos aqui, olha, os nossos ciclos, tá? Complementares e também de todas as dezenas nos alertando. Ciclos com relevância alta, eles terão apenas uma dezena para poder sair, tá bom? E aí aquela regrinha de 60% para uma dezena fica complicado, não tem como jogar meia dezena. Então, esses ciclozinhos aqui de uma dezena, tá? E às vezes a mesma dezena aparece em mais ciclos aqui, ó, a 13 apareceu em 3 aqui. Elas são muito importantes estarem em suas apostas. Por mais que a relevância esteja alta aqui, não quer dizer que a dezena vá sair, porque não temos esse poder. Isso aqui é uma análise, é um dado estatístico, histórico, né? Então, foi o que aconteceu. A foto está nos mostrando que essas dezenas estão pendentes de sair. Podem sair a qualquer momento, porque, principalmente na Loto Fácil, que o ciclo é muito rápido. Por quê? Porque eu sorteio mais da metade das dezenas. São 60%, né, ok? Então, por isso que o acompanhamento de ciclos na Loto Fácil nos ajuda muito, tá bom? Então, olha, relevância alta, eu recomendo, né, que elas façam parte aí das suas apostas, pelo menos a maior parte delas. Relevância média, o que seriam as relevâncias médias? São ciclos com 2 ou 3 dezenas pendentes, tá? De 2 a 3 dezenas pendentes. Aqui você já pode começar a botar a regra dos 60%, tá? De 3 dezenas, 60%, em números arredondados, você pode escolher 2 das 3. E de 2 dezenas você pode escolher uma. Ah, mas uma é 50%. É tudo bem, mas 60% está mais perto de 50% do que de 100%. Né? Então, nesse caso, que não dá para abusar do número decimal, eu sugiro que você arredonde para baixo, ok? Dezenas com relevância baixa aqui, né? Ciclos com relevância baixa. São ciclos que têm 4 ou mais dezenas pendentes. Então, já são muitas dezenas. Mas você pode aplicar a regra dos 60% caso você queira fazer uso de algum deles aqui, ok? Feito isso, agora nós vamos voltar aqui para o meio do relatório, tá? E aqui vai uma explicação. Por que essa tabela, as duas tabelas aqui embaixo de ciclos e padrões em alertas não ficaram no meio e deixaram os palpites só para baixo? Por quê? Os palpites, eles são quantidades fixas, sempre. Então vão ter sempre o mesmo tamanho dentro desse relatório, tá? Já o ciclo em alerta, não. Eu posso ter apenas 3 ciclos em alerta, eu vou ficar com a tabela pequena, mas eu posso ter 30 ciclos em alerta, eu vou ficar com a tabela muito grande e esse relatório vai precisar de mais páginas, né? E ele empurraria de cima para baixo, ia passar por cima do outro porque não empurra, não ia ficar legal. Então eu passei eles para baixo, porque se tiver que crescer, crescem para uma nova página e não crescem sobre uma outra tabela informativa aqui no sistema, tá? Bom, e aí ficou faltando falar aqui dos nossos palpites que estão exatamente no meio, né, desse papel aqui, tá? Nesse cantinho aqui, olha, nós temos grupos, tá bom? Que foram gerados para, então, dali gerar os nossos palpites deles. Então, tem o grupo de 17, 18, 19, 20, 21 até 23, tá? Eu concatenei aqui, né, informei os grupos utilizados para os fechamentos, e aqui eu estou botando a origem, né, lá dos fechamentos, mas eles podem, por exemplo, ser utilizados para fazer uma aposta numa loteria alternativa, ou mesmo você pegar um deles aqui e fazer o seu próprio desdobramento, tá bom? Nessa tabela aqui de baixo, nós temos um fechamento padrão, esse fechamento é muito bom, que gera 13 palpites, e é esse formato aqui que a gente gera também para distribuir nas nossas redes sociais, como YouTube, Instagram, Facebook, tá? Telegram. Ele é um fechamento que usa
20 dezenas, que são as 5 dezenas fixas e as 15 aleatórias, só que ele usa as 5 fixas, tá? Então você vai ter as 5 dezenas fixas aqui com papel de fixas e as 15 aleatórias serão combinadas 10 a 10, de uma forma, tá, que garanta 6 delas se acertar 7 nas 15. Só que em simulações que fizemos aqui, dá muita premiação boa quando o ótimo acontece, que é entrarem as 5 fixas e as 5 de falha de fato não vierem. Mas quando vem uma ou duas de falha, né, e a gente ainda acerta, por exemplo, 4 nas fixas, paga boas premiações, tá bom? Então, esse formatozinho aqui é um formato muito bom. Aqui embaixo nós temos o que eu acho de melhor, é o formato com 20 dezenas, que gera apenas 4 apostinhas. E embora você possa olhar assim, poxa, mas eu tenho uma garantia de 12 pontos se acertar 15 nas 20, né? Bom, 12 pontos paga o equivalente a 4 apostas. E ele tem o custo de 4 apostas. Então, entrou 15, no mínimo você tira o seu dinheiro de volta, tá? Mas ele tem também um histórico de premiação razoável a bom se você acertar de 12 dezenas para cima, tá? E aqui, não menos importante, né, mas por último, é uma área que hoje eu não estou mais fazendo esses palpites com 21 dezenas em apostas de 16. É um fechamento muito bom, mas é um fechamento caro. E ou você joga o fechamento completo, ou você pegar pedaços dele não fica muito atrativo. Então, aqui nessa tabela agora, eu estou colocando, tá, 20 apostas dentro dos principais padrões da Loto Fácil, pessoal. Não é um fechamento, tá? Porque também não dá para cruzar, fazer uso ao mesmo tempo, tá, de fechamento e exigir que esse fechamento atenda os padrões da Loto Fácil, ok? Porque se alguma aposta dali de dentro não atender aquele padrão, você vai ter que tirar e ela vai quebrar o fechamento, tá, reduzido. Então, fechamento reduzido, a gente não aplica filtro. Então, gerando os nossos palpites aqui, ou eu vou de fechamento reduzido, ou eu vou de apostas dentro do padrão da Loto Fácil, tá bom? Então, eu deixei essa tabelinha aqui hoje no nosso relatório atual, ela está contendo 20 palpites dentro dos principais padrões e não usa as dezenas de fato sugeridas de falha, tá? Mas também não usa as 5 como fixas. Ela pega as 5 fixas, que foram destacadas aqui, junta com as 15 aleatórias e aí nós temos um conjunto de 20 dezenas aleatórias. Deste conjunto, eu escolho as apostas de 15 que atendam a todos os principais padrões da Loto Fácil. Pares, ímpares, moldura, retrato, Fibonacci, primos, mágicos, ok? Olha, ficou um espetáculo e eu detalho sempre aí, tá bom? Nos nossos vídeos diários de análise. Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído bastante em detalhes, né? Como que você pode extrair, né, as melhores informações desse relatório e poder fazer uso dele até para poder escolher aí seus palpites, para poder estar entrando em campo aí nas apostas da Loto Fácil, tá bom? Aquele muito obrigado pela sua audiência de sempre e até o próximo vídeo.